Oh, maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Rosa. Quem mais está por aí? Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Shalom, Shabbat Shalom. É Shabbat. Shabbat Shalom. Cláudio, Josi. Shabbat Shalom. Mais uma semana. Shalom, Neide, pastora Neide. Chegamos ao final de mais uma semana, guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, supridos pelo Senhor. Shalom, Ariel, irmã Elizabeth, guardados pela presença do nosso Deus, escondido nas asas do Todo-Poderoso. Completamos mais uma semana na doce presença do nosso Deus, debaixo da sua graça, debaixo da sua mão potente, debaixo do seu cuidado de Pai, este Deus indescritível, esse Deus que sempre nos surpreende, esse Deus que sempre nos leva muito além das nossas expectativas. É Ele que faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, pelo poder que opera no meio da igreja. O poder de Deus opera no meio da igreja. O poder de Deus opera no meio do seu povo. O poder de Deus opera quando a igreja do Senhor se reúne. O poder de Deus opera no corpo. A vida de Cristo opera no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Quando a igreja do Senhor está reunida, o poder do Senhor está em operação. Poder de vida. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. O mesmo poder que levantou Jesus daquela tumba fria. É o poder que opera no meio da igreja, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo ressurreição, trazendo perdão para os nossos pecados, trazendo novos caminhos, novas direções, levando a igreja a caminhar de um degrau de glória a outro degrau de glória. Quando o povo do Senhor se reúne, cumpre-se aquilo que o Senhor disse. Se dois de vós, reunidos na terra, concordarem acerca de qualquer coisa, será feito pelo vosso Pai que está no céu. Porque onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. E nós estamos reunidos nesta noite, neste dia, em nome do Senhor. Espalhados geograficamente, espalhados fisicamente, mas reunidos num único e mesmo lugar, na sala do trono. Este é o lugar onde todas as diferenças caem. Este é o lugar onde todas as doutrinas caem. Este é o lugar onde o centro é Jesus. Onde o centro é o Cordeiro, onde o centro é Ele, onde tudo gira em torno dele. É por isso que a Bíblia diz que o seu trono tem rodas que giram para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Tudo está centralizado no trono do Cordeiro. Quando nós entramos na sala do trono, tudo gira em torno dele. Ele é o centro, ele é o motivo. Tudo é atraído a ele. É por ele, para ele, é nele que todas as coisas operam. Toda adoração é para ele, todo louvor é para ele, toda gratidão é para ele. Tudo é dele. Ele é tudo em todos. A sua presença enche todas as coisas. Aleluia! A sua presença extrapola todos os limites. A sua presença vai além de toda a compreensão humana. Não existe absolutamente nada que seja mais importante neste lugar do que ele. Só se entra na sala do trono quando se está motivado por ele. Não se entra na sala do trono com outra motivação. A motivação não sou eu. A motivação não são as minhas necessidades. A motivação não são coisas. A motivação é
Ele. A motivação é o Cordeiro. A motivação é o seu nome, é a adoração. Tudo na sala do trono gira em torno desta palavra, a adoração. A palavra mais ouvida na sala do trono é esta: Santo, Santo, Santo. És tu, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, Santo. Seres que desde sempre declaram a mesma palavra, impactados, livres da prisão do tempo. Eles declaram a mesma coisa: tu és santo, tu és santo, só tu és santo. Tua santidade enche todo o ambiente. Aleluia! Quando nós entramos neste lugar, nós entramos atraídos por esta santidade. Nós entramos atraídos por tua glória. Nós entramos atraídos por quem tu és. Pois quando tu te assentas no teu trono, os céus e a terra se estremecem. Tudo se abala, tudo se levanta para te adorar. Os céus e os mais altos céus são teus. Os céus e os mais altos céus são teus. E tudo que existe, visível ou invisível, seja trono, seja principados, sejam potestades, sejam domínios, sejam homens, sejam seres espirituais, tudo que existe, existe para o louvor da tua glória, existe para te exaltar, existe para te glorificar, existe para te bendizer. E na viração deste dia, no final desta semana, quando nós chegamos nesse Shabat, este dia que aponta para ti como o Criador de todas as coisas, o Senhor. O Senhor. Este dia nos faz olhar para o futuro e dizer: chegará um dia em que os reinos deste mundo se tornarão do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Porque tu és o autor da criação. Tu tens o domínio sobre todas as coisas. E toda a criação carrega o teu DNA, carrega a tua impressão digital. A tua mão está por trás de todas as coisas. E nós, o teu povo, a tua igreja, redimidos, reconhecemos neste dia um memorial que aponta para a volta de Jesus Cristo. Este dia é um memorial que aponta para um reino milenar. Mas enquanto este reino não chega, enquanto este tempo não chega, nós nos antecipamos em adoração, nós nos antecipamos em descanso, nós nos antecipamos e antevemos este dia e experimentamos com antecedência, assim como Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, uma justiça que só viria 2000 anos depois da vida de Abraão. Mas porque ele creu naquele que justifica e que ressuscita os dos mortos, a justiça que viria na cruz, a justiça que viria 2000 anos depois de Abraão, foi imputada sobre ele. E ele provou esta justiça. E como Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. Abraão provou o que só viria a manifestar-se no plano físico 2000 anos depois da sua peregrinação nesta terra. Nós somos filhos de Abraão. Nós tomamos esta fé, nós herdamos esta fé. E como herdeiros da fé do nosso pai Abraão, nós também nos antecipamos e trazemos para nós hoje o gozo do reino milenar. Trazemos para nós hoje a vitória absoluta do Cordeiro. Trazemos para nós hoje e nos antecipamos em viver aquilo que no plano físico, que no plano natural, só virá acontecer depois. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós não precisamos esperar para começar a viver o gozo da vitória, para começar a viver aquilo que desde a eternidade tu preparastes para nós. Podemos entrar nas asas do Espírito, subir como águia e alcançar os lugares que estão lá no futuro. Alcançar o gozo que está lá no futuro e trazer para nós hoje, neste memorial,
a consciência de que há um Criador, há um Senhor, há um Deus, há um Pai, um Deus que cuida de nós, um Deus que vela pelas nossas vidas, um Deus que nos chama a descansar nele, um Deus que nos chama a um lugar de descanso. Ouvimos a tua voz nos lábios de Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ouvimos a tua voz nos lábios de Jesus dizendo: vinde à parte, descansai um pouco, porque nós temos a ti como nosso pastor. Sabemos que o ímpio é como um mar revolto que não tem descanso, mas para o teu povo, para a tua igreja, para os teus, há um lugar de descanso, há um lugar de refrigério, há um lugar de renovo, e este lugar é uma pessoa, e esta pessoa é Jesus. E hoje nós nos desembaraçamos de todo o peso, do pecado que tem nas mentes e nos assedia, e corremos ao teu encontro, corremos aos teus braços. Tu és o nosso descanso, tu és o nosso renovo, tu és o nosso refrigério, tu és o oásis no meio dos desertos da vida, tu és a fonte de água viva que brota do trono de Deus para dessedentar a sede do sedento. Tu és Jesus, videira verdadeira. Tu és a videira verdadeira. Tu és a videira verdadeira, de onde os mais preciosos frutos brotam. Tu és a videira verdadeira, de onde nós provamos o mais excelente vinho, que produz alegria no nosso coração. E esta alegria nos dá força. Força para vencer as adversidades. Força para superar as arduras da vida. Ah, Jesus. Jesus. Nós te adoramos. Jesus, nós te exaltamos. Jesus, nós te bendizemos. Jesus, nós nos prostramos diante de ti. Glorificamos o teu nome. Bendizemos o teu santo nome. Bendizemos o teu santo nome. Bendizemos o teu santo nome. Oh, aleluia. Santo de Israel, grande Cordeiro, nós te adoramos. Nós te adoramos, nós te adoramos. Guia-nos, guia-nos sempre no teu caminho, guia-nos sempre, amado Jesus, guia-nos sempre na tua vereda, guia-nos sempre, amado Jesus. Oh, olhe para Ele, seja dirigido por Ele, guiado por Ele, protegido por Ele, envolvido por Ele, neste lugar. Onde guias-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Siga-me sempre, meu Senhor,
guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino, me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me em tudo, meu Jesus. Como é bom ser guiado por Ti, como é bom ser dirigido por Tua mão, como é bom ser conduzido por Ti. Diz assim a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que este sentimento, Pai, seja gerado em nós. Que este sentimento seja gerado no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos. Enquanto nós te adoramos pelo poder do teu Espírito, traz este sentimento dentro de nós. O mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, nosso Senhor, que sendo Deus não tomou para si o ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte, em morte de cruz. Ah, Senhor, aviva em nós estas marcas. Aviva em nós a chama do Evangelho. Aviva em nós, Senhor, pelo vento com cheiro de chuva. Aviva em nós esta chama. Aviva em nós o fogo do Evangelho. Aviva em nós estas brasas vivas que queimam, que ardem, que derretem toda a geleira do nosso homem interior. Aviva em nós, ó Deus, a chama do teu poder. Aviva em nós a chama da tua presença. Aviva em nós, ó Deus, a consciência de quem nós somos, a consciência de pertencer. Aviva em cada um de nós, ó Deus, a convicção de que o nosso nome está escrito no livro da vida, de que nós morremos e que nós nascemos de novo, e que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, e que a vida que nós vivemos hoje na carne, nós vivemos-la pelo Filho de Deus que nos amou tanto, que se entregou por nós na cruz do Calvário. Aviva em nós
a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e este é o registro mais poderoso que existe em todo o universo, e que quando tudo aqui terminar, e que quando a trombeta soar, e que quando o arcanjo soar o chofar, Senhor, nós ouviremos o nosso nome nos teus lábios, e nós seremos tomados desta terra, e nos encontraremos contigo nos ares. Aviva em nós, ó Deus, a chama da tua palavra, aviva em nós o fogo da tua presença, aviva em nós, ó Deus, o poder que emana da tua glória. Aviva em nós, ó Deus, aviva em nós. Sopra as cinzas da religião, sopra, Senhor, as cinzas da rotina, sopra, Senhor, e remove do nosso altar, do altar da nossa vida, do altar do nosso coração, as cinzas da rotina religiosa, da indiferença, da mornidão, do viver o mesmismo, Senhor. Aviva em nós a chama da tua presença, aviva em nós o poder que somente em ti nós encontramos, aviva em nós a certeza de que nós temos um dono, um Senhor. Enquanto te adoramos, ó Deus, enquanto ministramos ao teu coração, enquanto ministramos na sala do trono, incendeia o nosso coração com a tua presença e aviva em nós o teu poder, aviva em nós a esperança, aviva em nós, aviva, Senhor, a tua obra, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, aviva, Senhor, os teus sacerdotes, aviva, Senhor, as famílias da terra, aviva, Senhor, os jovens, aviva, Senhor, as crianças, aviva, Senhor, os homens e as mulheres, aviva, Senhor, põe fogo no nosso coração, põe fogo nos nossos lábios, põe fogo, Senhor, dentro de nós. Oh Deus da glória, incendeia o nosso ser com a tua presença, incendeia o nosso ser com a tua presença. Oh, remove a frieza. Não queremos chegar diante de ti como se chega diante das autoridades humanas, pois nós estamos diante daquele que habita em chamas eternas. Aviva o nosso coração, incendeia-nos, que as tuas palavras provoquem um verdadeiro incêndio no nosso homem interior, que a tua presença provoque um incêndio no nosso coração. Oh, doce Espírito de Deus, incendeia a tua igreja, incendeia, ativa os dons, aqueles que já não sentem mais o despertar para orar em línguas, para profetizar, para, ó Deus, ouvir a tua voz. Aviva, Senhor, ativa, Senhor, desperta, incendeia, chacoalha, move o limiar do templo, sopra, envia o teus ventos, esse vento com cheiro de chuva, este vento que precede as chuvas de avivamento, sopra-o dos quatro cantos dos céus, sopra-o sobre nós, sopra-o sobre mim, sopra-o sobre cada família, sopra sobre esta igreja, sopra sobre cada um que está nesta hora, diante do teu trono, clamando e pedindo por uma experiência contigo, uma experiência que nos tire do comodismo, uma experiência que nos tire da religiosidade, da rotina, uma experiência que ative em nós o teu poder, que ative em nós uma paixão incontrolável. Oh, tu dissestes que nos últimos dias os jovens teriam visões, os velhos sonhariam sonhos. Ativa em cada um de nós o teu poder, ativa em cada um de nós o fogo da tua presença. Senhor, restaura altares que caíram, altares que já não queimam mais, altares que já não tem mais fogo, altares que já não sobe mais incenso, altares que estão enferrujados, altares que estão apagados, altares que viraram apenas um amontoado de pedra e cinza. Senhor, restaura. Senhor, levanta outra vez, desperta outra vez, incomoda outra vez,
vez, acorda outra vez, pelas madrugadas, nas vigílias da noite, para orar, para clamar, para buscar a tua presença, para ouvir a tua voz, para ministrar ao teu coração, para estar contigo. Oh, rialarabasse que rei achoia, Espírito Santo do Senhor, Espírito dos quatro cantos do céu, Espírito de Deus, oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, estamos inconformados. Espírito de Deus, estamos inconformados, desejosos demais, desejosos de receber mais, desejosos de ouvir mais, desejosos de conhecer mais. Queremos paixão, queremos fogo, queremos vida, queremos presença. Queremos sair do nível raso, queremos penetrar em níveis maiores de adoração, de oração, de presença. Oh, desperta, desperta a tua igreja, desperta-nos, acorda-nos, 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 ó Senhor, acorda-nos, ó Deus, acorda-nos, Senhor, para viver um novo tempo, para viver um novo tempo, para viver uma nova realidade. Oh, Senhor, pois se aproxima o dia do derramar do teu Espírito, se aproxima, mas antes dele chegar, sopra este vento, sopra este vento com cheiro de chuva, sopra este vento com cheiro de chuva sobre a nossa vida, sopra este vento com cheiro de chuva, sopra este vento com cheiro de chuva sobre nós. Oh, Senhor, sopra este vento com cheiro de chuva, que acorda profetas. Sopra este vento com cheiro de chuva, que desperta unções. Sopra este vento com cheiro de chuva, que retira as Déboras de debaixo das árvores. Sopra este vento com cheiro de chuva, que traz de volta a voz profética no meio da igreja, que restaura a autoridade. Oh, Rakalamanda Shekeri Andaria Larabahaya. Subimos a ti. Estamos neste lugar de adoração para dizer: sopra, Senhor, sopra, Senhor, sopra, Espírito, sopra, Espírito, sopra, Espírito, oh, sopra, Espírito, sopra este vento. Queremos chuva, queremos avivamento, queremos o derramar do teu Espírito, queremos o derramar do teu Espírito, queremos o teu mover genuíno. Há muito fogo estranho nos arraiais, há muito vento estranho nos arraiais, mas nós sabemos que há um verdadeiro, e é esse que nós buscamos, o genuíno, o autêntico, aquele que não nasce das manipulações da alma, aquele que não nasce das manipulações humanas, mas aquele que se move sobrenaturalmente, por um comando teu, por uma direção tua. Vem com teu poder neste dia, nos dias que se aproximam, vem com teu poder, vem com teu poder, sopra o teu vento, sopra o teu fôlego de vida, ressuscita. Oh, nós clamamos, a tua igreja clama, os teus sacerdotes clamam, os intercessores clamam, os sacerdotes clamam, as crianças clamam, os jovens clamam, os homens e mulheres de oração clamam por avivamento, Senhor, por avivamento, Senhor, por avivamento, Senhor, por avivamento, Senhor. É o que queremos, línguas repartidas como de fogo, oh, é o que queremos, ó Deus. Vê, oh Deus, a autoridade profética no meio da igreja, chamando-nos para viver um novo tempo, chamando-nos para viver uma nova história, chamando-nos para viver uma nova realidade, a realidade do teu mover, a realidade do teu mover. Oh Senhor, não queremos, ó Deus, andar no nível das emoções, no nível da alma. Queremos nos mover no Espírito, queremos a realidade do teu mover, pois vem, sopra, e daremos a glória a ti, e daremos o louvor a ti, e daremos a adoração a ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio, amados. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Quando o Espírito de Deus se move, quando o avivamento chega, a primeira coisa que o Senhor restaura é a sua palavra. Quando o Espírito de Deus se move, quando o avivamento chega, a primeira fome que o Senhor desperta na igreja é a fome pela palavra. Pois não existe avivamento onde não há palavra. O primeiro sinal de um avivamento é o retorno às Sagradas Escrituras. O primeiro sinal de um avivamento é quando a palavra é restaurada. Diz a palavra do Senhor que nos dias de Esdras e de Neemias, quando o Senhor enviou os seus servos de volta a Jerusalém para restaurar a cidade, para restaurar, a primeira coisa que Esdras, o escriba, faz é restaurar um púlpito de madeira. E ali naquele púlpito, ele começa a ler a palavra do Senhor. Ele começa a ler a palavra para o povo. Enquanto ele lê, há uma comoção e todos começam a chorar e a se quebrantar. E ele diz para aquele povo: não chorem, comam gordura, se banqueteiem. Vocês precisam de força. E a alegria do Senhor é a vossa força. Mas o que me chama a atenção é esta restauração. Nos dias de avivamento de Esdras e Neemias, a primeira coisa que é restaurado é a palavra. É a palavra. Onde não há palavra, não há avivamento. E é por isso que o Espírito de Deus tem nos chamado a juntar estas duas coisas, a trazer estas duas coisas: o Espírito e a palavra. O Espírito e a palavra. O Espírito e a palavra. Nós temos mergulhado nas águas do Espírito, nós temos mergulhado no oceano do Espírito, mas também o Senhor tem nos chamado a mergulhar na sua palavra. O Senhor tem nos chamado a estudar a sua palavra, a aprender a sua palavra. E hoje nós daremos continuidade ao nosso discipulado na nossa terceira lição. Nós já falamos sobre arrependimento, nós já falamos sobre salvação e hoje nós queremos falar um pouco a respeito da nossa nova vida em Cristo. Uma vez salvos, uma vez que nós nos encontramos com Jesus Cristo, nós somos chamados a viver em novidade de vida. Há uma vida nova. Veja, irmãos, esta nova vida que o Senhor tem para nós, ela começa aqui e agora. Muitas vezes nos é pregado um evangelho onde nos passa uma ideia de que a vida nova em Cristo, ela só acontece depois que nós morrermos. Isso é um engano. Como se a morte tivesse o poder de trazer algum benefício à nossa vida. Morte é inimiga. A morte para nós é apenas uma passagem. Como vai ser depois? Uma continuação daquilo que nós começamos a viver aqui e agora. Você se encontrou com Cristo, você entregou sua vida a Jesus, você passou por uma experiência de novo nascimento, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Pois bem, o chamado de Deus para você hoje é para viver em novidade de vida. Este é o grande chamado. Este é o chamado de Deus para mim e para você. Viver em novidade de vida. Esta é a nossa lição de hoje. Chamados para viver em novidade de vida. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, eu gosto da versão que diz nova criação é. Você foi recriado. Talvez você esteja perguntando, mas Orlando, onde eu fui recriado? Meu corpo continua do mesmo jeito? As minhas emoções do mesmo jeito? Até os pecados continuam os mesmos? Até as tentações são as mesmas? Você não é o seu corpo? Você não é a sua alma, as suas emoções, os seus sentimentos e a sua vontade? Você é o seu espírito. O homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. O meu verdadeiro ser, que define quem eu sou, não são as minhas emoções.
As minhas emoções, elas foram construídas. As minhas emoções, os meus sentimentos, a minha vontade, elas foram construídas. Quando eu cheguei neste planeta, eu cheguei zerado. Não sabia falar, eu não gostava ou deixava de gostar de nada, eu nem sabia o que era bom para mim, eu não tinha vontade própria. Todas as coisas foram sendo construídas no ambiente familiar em que eu fui sendo educado. Na minha história de vida, eu fui me formando. Eu sou o resultado da minha história. Eu sou o resultado, no que diz respeito às minhas emoções, aos meus sentimentos e à minha vontade. Eu sou o resultado de tudo aquilo que eu vivi. Isso é minha alma. Isso pode ser mudado, isso pode ser alterado. Isso não nasce de novo quando eu me encontro com Cristo. Há um processo. Assim como eu aprendi tudo aquilo que eu sou hoje, no sentido de emoções, sentimentos e vontade, agora que eu vou andar com Cristo, eu vou reprogramando a minha história. Essas coisas não acontecem automaticamente. Existem coisas grotescas que quando nós nos encontramos com Cristo, nós automaticamente abandonamos. A Bíblia diz: aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que matava não mate mais, e por aí vai. São coisas grotescas, São coisas que são os extremos. Porém, as nossas emoções, as iras, as mágoas, os ressentimentos, os nossos gostos, as nossas tentações, as áreas vulneráveis, tudo isso vai sendo transformado à medida que eu vou andando com Cristo. Tudo isso vai sendo moldado um passo de cada vez. E vai durar até que eu morra, ou até que Jesus volte. E o meu corpo é a casa onde eu moro. Esse corpo é apenas uma casa, feita de pó da terra, porque eu vou morar na terra. Então Deus fez uma casa de terra para eu morar na terra. Costumo dizer, se eu fosse morar em lua, na lua ele tinha feito uma casa de lua, Mas ele fez uma casa de terra para eu morar na terra. O que vai acontecer com esta casa? Quando eu for embora, como qualquer casa que não tem ninguém morando dentro dela, é só uma questão de tempo e ela começa a cair. E ela vira pó, ela se destrói. Pois bem, esta casa feita de pó retornará ao pó, porque o morador dela foi embora. É por isso que a Bíblia diz: tu és pó e ao pó tornarás. Então, quando a Bíblia vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, o que é que ele está falando? Ele está falando do meu espírito. Onde é que tudo se fez novo? No meu espírito. Isso é o que a Bíblia vai chamar de novo nascimento. Eu nasci de novo. É isso que Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 3, você pode ler depois, do versículo 1 até o versículo 16, essa experiência do novo nascimento. Quando Jesus chega e declara, necessário vos é nascer de novo. Veja, não é uma opção. Jesus chega para Nicodemos e diz: necessário vos é nascer de novo. Porque ele diz no versículo 3 do capítulo 3 de João, em verdade, eu vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É um ponto sine qua non, sem o qual não tem possibilidade. Necessário vos é nascer de novo. Necessário. Não é uma opção. Não é uma coisa que, quem sabe. Não. É necessário. É imprescindível. Então, uma vez que eu nasci de novo, eu carrego esta nova natureza. O que é que a Bíblia vai dizer? Eu sou uma nova criação. Eu sou uma nova criação. E as coisas velhas, aonde? No meu espírito. O pecado. Veja que há uma grande diferença entre pecado e pecados. Pecados são comportamentos. Aí a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, plural, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas quando João apresenta Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso fala de quê? Da minha natureza. Eu nasci em pecado. Natureza de pecador. Em pecado me concebeu a minha mãe. No momento em que eu me encontrei com Cristo, esta natureza foi transformada. Gálatas capítulo 6. Olha o que é que vai dizer a palavra do Senhor em Gálatas. Paulo escrevendo aos Gálatas, E é uma carta assim, onde ele vai combater as falsas doutrinas, as loucuras dos judaizantes. No capítulo 6, no versículo 15, ele diz assim: em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Qual é o grande valor em Cristo Jesus? Ser judeu? Não.
Qual é o grande valor em Cristo Jesus? Ser gentil? Não. Não tem diferença nenhuma. Eu sou judeu. Em Cristo isso não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. E qual é o grande valor de alguém em Cristo Jesus? Ser uma nova criatura. Eu nasci de novo. Eu gosto muito de uma experiência quando Jesus envia os seus discípulos para pregarem e eles voltam maravilhados porque diz eles, em teu nome até os demônios se nos submetem. Eles ficam maravilhados, eles expulsam demônios em nome de Jesus. E Jesus diz assim, não se alegrem por isso. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. A maior bênção de um discípulo de Jesus Cristo, a maior bênção na minha vida não é ser pastor. A maior bênção na minha vida não é ser um pregador do evangelho. A maior bênção na minha vida é saber que o meu nome está escrito no livro da vida. A maior bênção na minha vida é ser uma nova criatura. A maior bênção na minha vida é ter a certeza de que eu nasci de novo. Essa é a maior bênção na vida de uma pessoa. E quais são os resultados que esta experiência vai trazer para mim? Vamos ver o que é que diz 2 aos Coríntios, como é que Paulo ensina sobre isso, né? 2 aos Coríntios capítulo 5, 2 aos Coríntios capítulo 5, no versículo 14 diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Uau! Ele morreu por todos, logo nele todos nós morremos. Morremos nele para viver a vida dele. O que é viver a vida de Cristo? O que é viver a vida nova em Cristo? Pastor, significa que Jesus vai me possuir e ele vai, meu corpo, eu vou virar um zumbi onde Jesus vai viver dentro de mim? Não. Viver a vida nova em Cristo fala de novas afeições, fala de novos valores. Quando Paulo diz assim, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, o que é que Paulo está dizendo? Os meus prazeres, os meus desejos, os meus sonhos deixaram de ser os meus próprios e passaram a ser os de Cristo. As afeições de Cristo, os valores de Cristo, a vida de Cristo se manifestam em mim. Eu tenho novas afeições em Cristo Jesus. Outra coisa que nós recebemos quando nós nascemos de novo é um novo Senhor. Olha o que é que vai dizer Romanos capítulo 10. Eu gosto de Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículo 11. Vamos ler bastante Bíblia hoje, viu? Romanos 10, a partir do versículo 11 até o 13 diz assim, como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há diferença entre judeu e grego. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus Cristo se torna o nosso Senhor. Mais do que o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Senhor fala de dono, Senhor fala de autoridade, Senhor fala de comando. Você tem dono, você tem um Senhor, você tem alguém sobre você. Aleluia, glória a Deus. Antes nós tínhamos, o nosso dono era o diabo, era o pecado que nos escravizava, que nos comandava. Mas hoje nós mudamos de Senhor, o nosso Senhor é Deus. E nele nós temos agora um novo padrão de vida. Nós temos um novo padrão de vida, uma nova vida. Cristo se torna tudo em nós. Não é? Cristo se torna tudo em nós. Nós levamos a nossa vida, nós caminhamos a nossa vida olhando para Jesus. Quem é o nosso modelo? Nosso modelo é Jesus. Nosso modelo de vida, o homem perfeito. Alguém um dia me perguntou assim, pastor, qual é o homem perfeito? Jesus é o homem perfeito. Jesus é o modelo perfeito de homem em todas as áreas. É por isso que nós vivemos olhando para Jesus. O que faria Jesus nessa situação? Como agiria Jesus nessa situação? Que sentimento Jesus teria nesta situação? Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso modelo. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, tem tanto texto aqui que eu anotei. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, textos maravilhosos que eu gostaria de passar cada um deles com vocês. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim, para isto fosse chamados, olha o chamado na nossa vida,
Para isso fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Eu amo esse texto. Qual é o nosso chamado? Nós temos um exemplo. Nós temos alguém que se tornou homem como nós. Eu comecei hoje a nossa adoração lendo Filipenses capítulo 2. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não tomou para si o ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomando a forma de homem. Glória a Deus! Nós temos um modelo, e o nosso modelo não é um Deus impessoal, nosso modelo não é uma energia, nosso modelo não é uma força, nosso modelo é um Deus que se tornou homem como nós. Emanuel, El, Deus, Manu, casa de barro, o Deus que se torna homem. Em tudo se tornou semelhante a nós. Que coisa gloriosa, irmãos. Por que eu posso olhar para Jesus? Porque em tudo ele se tornou semelhante a mim, menos no pecado. Sua natureza não era de pecador, mas em tudo ele foi tentado como nós somos. Ele passou por privações como nós passamos. Podemos sim olhar para ele. Podemos sim olhar para ele e copiá-lo. Olha que texto, irmãos. Deixando-vos o exemplo. Deixando-vos o exemplo. Para quê? Para que sigamos as suas pegadas. Hebreus capítulo 12. Hebreus, volte um pouquinho. Hebreus capítulo 12. No versículo 2 diz assim: olhando firmemente para Jesus. Olha o nosso modelo. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Eu amo essa expressão. Autor e consumador da nossa fé. Eu creio que ele cura. Por que eu creio que ele cura? Essa fé tem autoria, né? Essa fé tem autoria. Ele é o autor desta fé. Ele é o autor desta fé. Mas ele é o consumador desta fé. Que coisa tremenda. Ele colocou fé dentro de mim. Eu creio porque ele colocou essa fé dentro de mim. E a fé que ele colocou dentro de mim, ele mesmo executa esta fé. Ele mesmo faz com que esta fé aconteça. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhe firmemente para ele. Olhe firmemente para ele. Não desvie o seu olhar dele. Você só conseguirá viver a vida cristã olhando firmemente para Jesus. Meu modelo não é Moisés. Meu modelo não é Davi. Meu modelo não é Abraão. Em nenhum momento a Bíblia diz que eu devo olhar para Moisés. Em nenhum momento a Bíblia diz que eu devo olhar para Abraão. Em nenhum momento a Bíblia diz que eu devo olhar para Pedro ou Paulo. Mas a Bíblia diz que eu devo olhar firmemente para Jesus. Ele é meu exemplo, ele é meu modelo, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus é um modelo de vencedor. Jesus é um modelo de vitorioso. Jesus é um modelo em todas as áreas. Suportou tudo porque ele tinha uma visão, ele tinha um projeto, ele sabia onde ele queria chegar. Amados, preciosos irmãos, quando nós nos encontramos com Cristo, nós temos que ter diante de nós uma meta, nós temos que ter diante de nós um alvo. Eu quero me parecer com Jesus, eu quero me parecer com Jesus, eu quero alcançar este nível, eu quero imitar a Jesus. E você olha firmemente para ele. Quando você quer copiar alguém, quando você quer imitar alguém, quando você fica olhando, atento a tudo, aos trejeitos, né? Quando nós olhamos, nós ouvimos entrevista de alguém que imita um personagem, um político, um artista, ele vai dizer: como é que você aprendeu a imitar o fulano? Eu fiquei olhando, eu prestava atenção no jeito dele falar, eu prestava atenção no jeito dele se mover, eu prestava atenção nas expressões faciais dele, para que eu possa começar a copiar, a imitar. Pois bem, é isso que o autor dos Hebreus está dizendo para mim e para você. Olhe bem para Jesus. Não é um olharzinho assim superficial, não é um olhar de leve, um olhar
do rabo do olho. Não, olhe firmemente para Jesus. Preste atenção em Jesus. Leia a sua história, releia a sua história, medite. Preste atenção, pare, detenha-se. Como ele agia, como ele pensava, como ele falava, como ele tratava, como ele lidava com as dificuldades. Isso é olhar firmemente. Olhar firmemente é parar para prestar atenção nele. Pare para prestar atenção nele. No capítulo 13 ainda de Hebreus, no versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo hoje, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pode olhar para ele hoje. Preste atenção em Jesus. Pare de olhar para os homens. E isso não estou falando de... Não fique copiando pessoas. Não fique copiando líderes. Olhe para Jesus. Preste atenção nele. Pare um pouco para prestar atenção em Jesus. Nós temos nele o nosso padrão. Mas nós temos algo também muito maravilhoso. Nós temos a palavra do Senhor. Né? Nesse novo padrão de vida, nós temos um modelo humano que nós copiamos. Nós temos um modelo humano que nós seguimos. Mas nós também temos a palavra do Senhor. Nós temos o texto sagrado. E olha o que vai dizer o apóstolo ao seu filho na fé, Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Falando da palavra. Que riqueza é a palavra. Esta palavra é poderosa. Como é que eu vou trazer para mim um novo padrão? Primeiro, olhe para Jesus. Preste atenção nele. Preste atenção nele. Preste atenção na vida dele. Homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões. Sim. Tentado em tudo. Sim. O que é tentação? Pastor, alguém um dia, falando para os jovens uma vez, eles me perguntaram assim: pastor, Jesus teve desejos sexuais? Coisa de jovem, né? Eu disse: claro. Claro que sim. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Só que ele não cedeu à tentação. Ele teve desejo de fazer coisas erradas? Teve. Pastor, Jesus teve desejo de fazer coisa errada? Claro que teve. Se ele não teve desejo, ele não foi tentado. O que é uma tentação? Um desejo de fazer algo que contraria um princípio, que quebra uma regra. Ele teve desejo. E aí eu já aprendo uma lição. Ter desejo não é pecado. O pecado está em satisfazer esse desejo. Estrangula o desejo. Jesus foi tentado em todas as áreas da sua vida, como homem, em todas as áreas. Onde está a vitória? O que é uma vitória? Uma vitória é enfrentar um embate e sair vencedor. Se não há embate, não há vitória. Se não há luta, não há vitória. Ele venceu. Por que eu digo que ele venceu? Porque ele foi tentado, porque ele foi confrontado, porque ele entrou no campo de batalha e disse não. E disse não aos desejos, e disse não à carne, e disse não ao diabo, e venceu. Por isso que ele é o meu modelo, por isso que ele é o seu modelo. Se Jesus tivesse vivido nesta terra uma vida impossibilitada, cercado por uma redoma, onde nenhum desejo contrário à vontade de Deus podia penetrar no seu coração, então como é que ele poderia ser meu representante? Em que ele me representaria? Como que eu posso olhar para ele? Não poderia olhar jamais para ele, porque ele era feito de uma matéria diferente da minha. Ele era feito de uma matéria que não tinha desejos. Ele era feito de uma matéria que não era tentado. E eu sou feito de uma matéria tentada, que tem desejos. Então como é que eu poderia olhar para ele? Não. Ele foi vencedor. Ele disse não a todas as coisas. Mas olha o que é que... E deixou para nós o texto. Nós temos a pessoa de Jesus, que é o verbo encarnado, e nós temos o texto. A palavra de Deus vai moldando este novo padrão em nós. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz: toda a escritura é divinamente inspirada. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus... Olha o objetivo das escrituras. Olha o objetivo. A fim de quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. O que nos torna perfeito? O que nos aperfeiçoa? A palavra. As escrituras.
Ele está dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, com um objetivo. A fim de quê? A fim de que todo homem, toda mulher de Deus, seja perfeito. Perfeito e aperfeiçoado, ou seja, um novo padrão vai sendo formado à medida que eu vou me expondo às Escrituras, à medida que eu vou mergulhando na palavra do Senhor. Ainda falando das Escrituras como esse novo padrão, Hebreus capítulo 4, no versículo 12, Hebreus 4, 12 diz assim, pois a palavra de Deus, está falando da Bíblia, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Uau! E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Quantas vezes nós ouvimos algo, quantas vezes algo me vem ao coração e eu fico, meu Deus, isso é Deus, ou isso é minhas emoções, isso é Deus, ou isso é minha alma. Onde é que eu vou discernir? Onde é que eu vou discernir, separar o que é alma do que é espírito? Porque é uma linha muito tênue. Né? Saber onde é que termina Deus e começa minhas emoções, onde termina minhas emoções e começa Deus. O que vai me fazer discernir isso? Pastor, quantas vezes eu ouço as pessoas me fazendo essa pergunta, pastor, como eu vou saber que Deus está falando comigo e não é coisa da minha alma? O primeiro aferidor, o primeiro árbitro, o primeiro crivo é a palavra. Ele está dizendo que a palavra ela é apta para dividir alma e espírito. Separar o que é da alma do que é espírito. Juntas e medulas. E ela é apta, ela é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Quantos pensamentos nos vêm, quantas intenções nos vêm, parecem boas, mas não suportam o crivo da palavra de Deus. Quantas loucuras, né? Quantas doutrinas, quantas ideias mirabolantes. Suporta o crivo da palavra, suporta a Bíblia. A palavra de Deus é uma espada que consegue discernir os pensamentos, as intenções. Quantas vezes nós estamos com umas ideias, né? Aí nós mergulhamos na palavra e a palavra de Deus vem e começa a trazer ordem no nosso mundo interior e nós chegamos a uma conclusão de que aquilo que nós estávamos achando que era a grande revelação de Deus na nossa vida não passava de um devaneio da nossa alma troncha. Talvez com vocês nunca tenha acontecido isso com vocês, mas comigo já aconteceu tanto. Quantas vezes, né, eu estou cheio de ideias e coisas que me vêm à cabeça, meu coração chega a estar fervilhando de coisas, aí eu vou para a palavra, aí eu bato de frente, a palavra vem igual um muro de bronze, eu digo, meu Deus do céu, ainda bem, glória a Deus pela tua palavra, glória a Deus pela tua palavra. Mais amados, poderemos discorrer em outros textos, mas eu quero deixar para vocês, como é que eu tenho um novo padrão? Bota isso no seu coração, nesta nova vida com Cristo, eu tenho um novo padrão, a palavra e a pessoa de Jesus. A palavra de Deus me instrui e a pessoa de Jesus é o meu modelo. A palavra de Deus me ensina. A palavra de Deus traz para mim o entendimento, o conhecimento. E Jesus é o meu modelo. É possível. Como é que eu sei que é possível? Porque Jesus é o meu modelo. Jesus é a minha referência. Nele eu compreendo que é possível viver a vida de Deus nesta terra. Como homem, viver esta vida do Senhor. Dizer não aos desejos, dizer não à velha natureza, dizer não ao pecado, dizer não ao mundo, dizer não ao diabo. Outra coisa que nós adquirimos, que nós temos, uma vez que nós começamos a andar com Cristo, né, nós nascemos de novo, é uma nova família. É uma nova família. A família constituída por Deus, o Pai. Ela é composta por quem? Pelos nossos irmãos. Né? Somos uma família, somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça deste corpo. Nós somos filhos pela fé. Né? Nós somos parte desta família. Ah, mas é muito complicado, a igreja é muito complicada, esse povo é muito cheio de diferença, é muito estranho. Meu filho, se você não nasceu numa família... Meu pai hoje está completando 90 anos de idade. 18 filhos, tem hoje 16 vivos, 2 já foram, né? 2 já foram para a glória.
né? Mas tem 2 adotivos, então termina sendo 18 do mesmo jeito. Vocês não sabem o que é ter uma família com... Não tenho nenhuma dificuldade com a igreja. Eu digo que eu fui treinado desde cedo. Por quê? 18 irmãos. Meu filho lá em casa já é uma igreja. É uma família. É que hoje em dia as famílias são muito pequeninas, né? As famílias são muito pequeninas. Os filhos muitas vezes são educados pelos celulares e pelos computadores. Mas no nosso tempo não era assim, não. No meu tempo não era assim, não. Era uma família grande, cada um de um jeito. E arengava, brigava por roupa, brigava por comida, brigava por tudo. Um ficava com raiva do outro, daqui a pouco tava brincando do mesmo jeito. Era família, isso é família. Aí você vem para a família de Deus, aí você quer encontrar um monte de gente que é sua imagem e sua semelhança. Para de utopia. É igualzinho, meu filho. Tira essa mentalidade de família de filho único, mimado, onde tudo gira em torno dele. Não, na igreja todo mundo é família. E é uma família onde cada um tem uma história, cada um tem gosto, cada um tem um pensamento, cada um tem um jeito de ser, cada um está num nível. Cada um está num nível, cada um tem uma maneira, cada um tem um jeito, tem o seu jeitão, mas é meu irmão. O que é que torna você meu irmão? Não é o fato de você se parecer comigo. Se você pegar lá em casa, meus irmãos, não tem nada a ver um com o outro. A grande maioria não tem nada a ver um com o outro. Nada a ver, gosto, jeito, maneira de ser, são muito diferentes. Mas nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Eu lembro de uma situação que eu estava pregando e eu pastoreava a igreja em Campinas, no estado de São Paulo, e 2 irmãs minhas estavam comigo lá, né? Tinham vindo passar uns dias comigo lá. E uma é morena, porque minha mãe era bem morena, e a outra ruiva, cabelo vermelho, cheia de sarda, né? Porque meu pai é bem branco mesmo, minha avó era ruiva e tudo mais. Então lá em casa tem essa misturada. E eu lembro de uma situação, eu fui apresentar na igreja as minhas irmãs. Eu disse, olha, hoje tem aqui 2 irmãs, né? Tem minhas 2 irmãs estão aí. Aí apresentei uma, levantou uma morenona, né? Uma mulata, né? Bem morena. Aí levantou a outra, uma ruiva de cabelo de fogo, cabelo vermelho, todo mundo... Eu disse, calma minha gente, é a mesma mãe e o mesmo pai. Mas, e eu no meio, né? Eu tô no meio, nem moreno, nem branco, nem ruivo. O que é que nos torna irmãos? O que é que nos torna irmãos? Nos parecer fisicamente? Não. O que é que nos torna irmãos? Nos parecer em gostos, em alma? Claro que não. O que nos torna irmãos é que nós fomos gerados pelo mesmo pai. Isso é o que nos torna irmãos. Então, o que faz a igreja ser uma grande família não é as nossas afinidades. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer assim, igreja, família, esse povo? É, querido, esse povo. Mas esse povo. O que nos faz uma família não é o fato de termos afinidades. O que nos faz família não está no nível da alma. O que nos faz família é sermos gerados pelo mesmo Pai. A mesma semente que me gerou, gerou você. A mesma palavra que me gerou, gerou você. O mesmo Espírito que me gerou, gerou você. Podemos ser as pessoas mais diferentes do mundo. Eu posso gostar de frango, você só comer churrasco. Eu gosto de praia, você gosta de montanha. Eu gosto de pé no chão, você gosta de pular de paraquedas. Eu sou calado, você é explosivo. E aí? Somos irmãos. Por quê? Porque a semente que nos gerou é a mesma. Não tem nada a ver com alma, não tem nada a ver com afinidade. E é bom ir se acostumando com essa família diversa. Uma das belezas de Deus é justamente essa diversidade. Eu tenho uma agonia com esses grupos religiosos, onde todo mundo, eu costumo dizer que parece uma fábrica de Coca-Cola. Todo mundo pensa do mesmo jeito, se veste do mesmo jeito, gosta da mesma coisa. Você viu um, viu todos. Misericórdia, coisa mais sem graça. Que coisa mais sem graça. A beleza está justamente em você encontrar alguém e dizer, puxa, é meu irmão, mas é tão diferente de mim. Vamos morar juntos eternamente. E maturidade é aprender a conviver nestas diferenças, entendendo que a beleza está justamente nesta diferença. Olha a criação. Nós chegamos num campo de flores e ficamos maravilhados com a diversidade de cores, de formatos, de misturas de cores, de fragrância. Aí quando chegamos na igreja, o mesmo Deus que criou tudo isso, chegamos na igreja, queremos encontrar todo mundo igual um coralzinho falando. Nem coral, né? Porque no coral tem que ter as diferenças de vozes. Queremos que todo mundo seja igual. Só consideramos família aqueles que são iguaizinhos a nós. Não, meu irmão, isso é lavagem cerebral, isso é seita. A família de Deus é totalmente
diferente. E aqui está a grande beleza. Nós temos uma grande família. Nós somos uma grande família. Olha o que é que diz Romanos capítulo 8. Eu gosto de falar dessas coisas. Romanos capítulo 8, versículo 16. Porque às vezes nós mistificamos muita coisa, né, irmãos? Exatamente, as diferenças nos fazem crescer. As diferenças nos fazem crescer. Gera conhecimento. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Se somos filhos, logo também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O Espírito testifica no meu espírito de que nós somos. Plural. Nós somos filhos de Deus. Você é meu irmão. Você é meu irmão. Diferente demais. Repito, não tenho nenhuma dificuldade de conviver com isso. Por quê? Fui treinado na família biológica. Fui treinando. Vá lá em casa para você ver. Faça um estágio. Agora não, porque cada um já tem a sua família, já está todo mundo, né, está com a sua família. Mas quando junta todo mundo, meu Deus do céu, é todo mundo diferente. Faça um estágio lá em casa que você vai entender. E somos uma família. Aleluia! Assim é a igreja de Cristo. Assim é a família do Senhor. Gálatas capítulo 3. Vamos lá para Gálatas outra vez. Gálatas capítulo 3. Eu acho essas coisas maravilhosas. Mas como nós temos mania de querer que todo mundo seja igual a gente, não é? Gálatas capítulo 3, versículo 26. Como diz o poeta, Narciso só acha bonito aquilo que é espelho, né? Que é Narciso? Um deus da mitologia grega que disse que desceu uma vez à terra e nunca tinha se visto. E quando ele se olha num lago, ele vê o seu rosto ali no lago e ele se apaixona por ele mesmo. Então ele estabelece que beleza é aquilo que ele está vendo. Então tudo que ele via que não era ele acha feio. Isso é o famoso narcisismo. E como tem narcisismo dentro da igreja, né? Só é bonito aquilo que se parece comigo. Só é bom aquilo que se parece comigo. Só é de Deus aquilo que se parece comigo. Ei, Narciso, liberte-se. Porque Deus não é desse jeito. Deus não trata desse jeito. Você não é o padrão é Cristo. O modelo é Cristo. E quero te dizer mais uma coisa. Quanto mais nós andamos com Cristo, quanto mais nós nos parecemos com Cristo, mais diferentes nós somos. Porque a obra de Cristo na nossa vida remove os lixos que o mundo trouxe para nós, mas não nos despersonaliza. Não nos despersonaliza. Jesus, eu me pareço com Jesus sendo totalmente diferente dele. Eu posso me parecer demais com Cristo, e quanto mais eu me pareço com Cristo, mais diferente eu sou dele. Onde que eu sou diferente dele? Na minha personalidade. Onde é que eu me pareço com Cristo? No meu caráter. Onde é que Cristo se reproduz em mim? No meu caráter. O que é o meu caráter? É a soma de todas as minhas escolhas. Os valores da minha vida. Esses são iguais aos de Cristo. Mas os meus gostos, o meu jeito de ser, as minhas particularidades, elas não precisam ser mudadas. Tá uma coisa que Jesus gostava, com certeza porque ele era judeu, mas ele nunca vai me fazer gostar de carne de carneiro, lambo. Ele não vai fazer. Por quê? Porque eu detesto. Entende? Isso é o quê? São marcas minhas. Talvez Jesus não gostasse de rapadura, e eu amo. Talvez Jesus não gostasse de pé de galinha, e eu amo. Não sei. Entende? O que é que eu quero falar de particularidades? Meu irmão, isso é a grande beleza, a coisa mais linda que existe. Aleluia. Mas vamos lá, Gálatas capítulo 3, versículo 26. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Meu irmãozão, totalmente diferente de mim. Mas ele é filho de Deus tanto quanto eu. Glória. Posso ouvir um amém nesta aula?
Então pare de querer reproduzir no outro, né? Não gosto não. Perguntaram se eu gosto de cabrito. Gosto não. Não gosto de cabrito, nem de ovelha, nada para comer, não é comigo não. Então assim, não pare com essa história de querer reproduzir no outro a sua personalidade. Pare com isso. Isso não é de Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. Certo? Aprenda a ver Deus nesta diversidade maravilhosa. E nós temos uma nova vida. Jesus Cristo. Ele é a nossa vida. Jesus é a nossa vida. Certo? Nesta nova vida, esta nova vida é uma pessoa. Segundo aos Coríntios 13, versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. Se não é, que já estáis reprovados. Jesus Cristo está em você. Quem é a minha vida? Jesus é a minha vida. Jesus é a minha vida. Aleluia! Olha o que vai dizer Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Eu estou falando vivendo a novidade de vida. Colossenses capítulo 1, versículo 27. A eles Deus quis fazer a conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Que mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim. Quem é minha vida? Minha vida é Cristo. Meu modelo, meu padrão, minha referência, Cristo. Cristo, né? É Ele e somente Ele. Ainda em Colossenses capítulo 3, no versículo 4, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, olha que coisa tremenda, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Ele é a nossa vida. Aleluia! João capítulo 15, vamos aos evangelhos, né? João capítulo 15, no versículo 5, Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 5, diz assim, Jesus falando: eu sou a videira. Aleluia! Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito frutos. Sem mim, nada podeis fazer. Nós usamos sempre essa frasezinha do final, né? Sem mim, nada podeis fazer. Mas o que ele está trazendo aqui? Qual é a figura que ele está trazendo? Eu sou uma videira. Eu sou uma videira. Vós sois os ramos. Imagina. Ele é a árvore. Ele é a videira. E eu sou um galho desta videira. A vida que está no galho, a vida que flui naquele galho, a seiva, o alimento, o vigor, procede da videira. Procede do tronco. É a raiz que suga os nutrientes da terra, processa e envia para o galho, para o ramo, tudo aquilo que o ramo necessita, né, para que ele possa produzir fruto. Qual é o segredo de um galho produzir fruto? Ele precisa estar enxertado, devidamente conectado à videira. Por isso que ele vai dizer, se alguém permanece em mim. Nesta figura, veja-se como um galho numa videira, ou em qualquer outra árvore, né? Veja-se como esse galho. Se alguém permanece em mim e eu nele, olha aí, o galho é a extensão da árvore. O galho é a continuação da árvore. Né? Eu estou na árvore, mas a árvore está em mim. Olha aqui o ser um só. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por que dá muito fruto? Porque está devidamente conectado à árvore, recebendo desta árvore todas as seivas, todos os nutrientes, tudo aquilo que ele precisa para que possa dar o seu fruto. Mas o galho não é a árvore, é um galho. Não é a árvore. Ele não pode ser arvorado e ser árvore. Os frutos da árvore se manifestam, salvo raríssimas exceções, né, como a jabuticaba, que dá o fruto no tronco, mas uma árvore normal, uma fruteira normal, onde é que ela manifesta o seu fruto? Nos galhos? Você é um galho. Você não é a árvore. Mas os frutos se manifestam em você. Qual é o segredo de produzir fruto? Uma conexão perfeita.
Eu preciso estar conectado na árvore, porque a seiva que me alimenta procede desta árvore. Aí ele diz, sem mim nada podeis fazer. Você nunca vai produzir fruto por você mesmo. Se você, como galho, se cortar da árvore, você vai morrer. Não, você não tem em você como processar os nutrientes que você precisa para poder produzir, para ter vida. Quem faz esse processo é a árvore, é o tronco, são as raízes. E todos estes elementos estão nele, não em você. Qual é o segredo de uma vida frutífera? Em Cristo. Quanto mais eu estou em Cristo, quanto mais eu estou conectado em Cristo, quanto mais eu estou enxertado em Cristo, mais eu vou produzir frutos. Naturalmente. Não sou a árvore, mas eu estou enxertado nele. Eu estou nele. Aleluia! Jesus é a minha vida. De onde procede as forças? De onde procede a energia? De onde procede o vigor que me faz produzir? Da árvore. Nada está em mim. Não se arvore de ser alguma coisa, porque se você se arvorar, você será cortado. E se você se for cortado, você vai descobrir que você não tem como trazer da terra nutrientes para, independentemente da árvore, produzir alguma coisa. Sem a árvore, você não pode fazer nada. Sem Jesus, que é a árvore, você não pode fazer nada. Absolutamente nada. Concordam comigo? É impossível você imaginar que um galho desconectado da árvore vai produzir algum fruto. Pois bem, sem mim, nada podeis fazer. Ele nos chamou para que nós produzamos frutos. Sem ele, você nunca vai produzir alguma coisa. Nós entramos nesta vida nova, mais um ponto. Nesta nova vida, nós entramos numa relação completamente nova com o Espírito Santo. E aqui entra esta pessoa espetacular que é o Espírito Santo de Deus. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus veio morar dentro de nós. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos a morada do Espírito. É interessante que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre 3 classes de pessoas: os profetas, os sacerdotes e os reis. Apenas no momento em que eles estavam no ofício, exercendo o seu ofício. Quando o profeta ia profetizar, o Espírito de Deus vinha sobre ele, o cobria, ele profetizava, o Espírito se levantava. Quando o rei se sentava no trono para julgar Israel, o Espírito de sabedoria vinha sobre ele. E o sacerdote, quando se vestia, se paramentava, ia ministrar ao Senhor, o Espírito vinha. Mas o Espírito não morava dentro de ninguém. Mas na nova aliança, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. E não apenas de um grupo, não apenas de uma classe privilegiada, mas todos que nasceram de novo são moradas do Espírito Santo. Olha o que é que vai dizer aqui ainda em João, no capítulo 16, no versículo 13. João 16, 13 diz: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito da verdade. No capítulo 14 de João, no versículo 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Ele nos guia, ele nos ensina, ele nos instrui, o Espírito Santo. E a partir de onde, pastor? A partir de uma residência dentro de nós. Dentro de nós. Aleluia! Morando em nós. Ele habita em nós. Bote isso dentro de você. Onde é a residência do Espírito Santo? Dentro de mim. Se alguém perguntar qual é o endereço de Deus na terra, pode dar o seu. Ele mora em você. Olha o que é que vai dizer 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, 16. Paulo dizendo: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia! Essa é a nova vida de um discípulo de Cristo. Ele é a morada do Espírito. Não sabeis vós. Olha que coisa interessante. Não sabeis vós que sois santuários de Deus, santuário, templo, casa, morada, e que o Espírito de Deus habita em vós. Habita, fez residência,
24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O Espírito Santo de Deus está aí. Você está lavando roupa e o Espírito Santo. Você está no trânsito, o Espírito Santo. Você está fazendo comida, você está fazendo faxina, você está na roça, você está no trânsito, você está onde você estiver. O Espírito Santo mora dentro de você. O Espírito Santo está aqui morando. Ele não faz uma visita, né? Ele não faz uma visita. Ele permanece. Ele é permanente em nós. Não apenas como naqueles do Antigo Testamento. Um grupo privilegiado, não. Dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre todos. O Espírito Santo permanece na igreja, cuidando da igreja, morando dentro de nós. Não mora mais num templo, não mora mais em Jerusalém, mora dentro de cada um de nós. Ainda em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Aleluia! Como é que eu vou viver a nova vida debaixo desta consciência? O meu corpo é a morada do Espírito Santo. Uau! Habita em mim, habita. Não veio fazer uma visita, habita, mora, residência. Habita em nós. De onde é que vem esse Espírito? Proveniente de Deus. Eu não sou mais de mim mesmo. Não sou dono de mim mesmo. Ele é o Senhor da minha vida. Ele procura controlar, né? Ele procura controlar esta casa. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18 diz: não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Uma pessoa embriagada com vinho, o álcool domina, né? O álcool controla as suas atitudes. Ele não é senhor de si mesmo. Suas atitudes são governadas pelo álcool. Paulo vai fazer aqui um paralelo. Encha-se do Espírito de maneira que ele tenha o controle, que ele tenha a direção, que ele te oriente, que ele te guie, que ele te mostre o caminho. Seja cheio do Espírito. E aqui, irmãos, amanhã eu devo falar um pouquinho disso na minha pregação de amanhã, nosso culto, né? É a necessidade que eu tenho de... Aqui a responsabilidade é minha. Encha-se do Espírito Santo. Seja cheio nossas vidas, momento após momento, de modo a podermos glorificar a Cristo sempre, em todo o tempo, continuamente, glorificando Cristo, na nossa vida, nossa maneira de viver, nossa maneira de ser, nele, o Espírito Santo. Olha o que é que vai dizer ainda, volte lá para o Evangelho de João, estamos indo para o final de hoje, né? Continuaremos falando sobre essa nova vida na próxima semana, próxima sexta-feira, né? Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Ele vai falar de mim, ele vai testemunhar de mim. Você quer conhecer Jesus? Mergulhe no Espírito Santo. A função do Espírito Santo na vida da igreja é fazer com que esta igreja conheça Jesus Cristo. Fazer com que esta igreja tenha intimidade com Jesus. Aleluia, aleluia. Capítulo 16 de João, versículo 14. Capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo anunciará. Aleluia. O Espírito Santo não glorifica homens. O Espírito Santo não exalta homens. O Espírito Santo não exalta religiões. O Espírito Santo está na terra para glorificar a Jesus Cristo. Assim como Jesus, no seu ministério terreno, viveu para glorificar o Pai. O Espírito Santo glorifica Jesus Cristo. Como é que eu sei que uma obra é do Espírito? Tudo que é do Espírito redunda em glória para Jesus. Alguém sendo usado pelo Espírito, alguém debaixo de uma unção do Espírito, tudo que ele fala, tudo que ele prega, tudo que ele ensina, leva você a amar Jesus, a querer Jesus, a desejar Jesus,
a ser apaixonado por Jesus, a ter intimidade com Jesus. Nunca o Espírito Santo vai fazer alguma coisa através de qualquer homem nesta terra, cujo resultado seja exaltação deste homem. A glória não está no canal. Nunca, nunca. Ele não exalta homens. O Espírito Santo vai te exaltar. Que horror. O Espírito Santo não exalta ninguém. O Espírito Santo usa-nos como instrumento para exaltar a Jesus Cristo de Nazaré. Como é que eu sei que algo vem de Deus? Aquilo que vem de Deus glorifica Jesus. Como é que eu sei que um homem é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Aquilo que ele faz me leva mais para perto de Jesus. O seu ensino, a sua pregação, me leva a amar mais Jesus, me leva a crer mais em Jesus, me leva a ler mais a Bíblia, me leva a orar mais. Ele me mostra Jesus, ele não mostra ele. Um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, ela não mostra ele, ela não mostra ela. Ele não está ali para se apresentar dizendo, olhem para mim, eu sou o bom. Não, tudo que ele faz, tudo que ele diz, tudo que ele ensina, leva a Jesus. É para que você conheça Jesus. Como disse João, eu não sou digno de amarrar as sandálias dos pés dele, convém que eu diminua e que ele cresça. É ele, o que importa é ele. Ele, não sou eu, tira os olhos de mim, é ele. Tudo o que nós fazemos é para ele. É para ele. Aleluia, essa é a obra do Espírito. Como Jesus disse, quando se referia no seu ministério terreno, ele dizia, eu não busco a minha glória. Há quem busque por mim. Eu busco a glória daquele que me enviou. Pai, dei-te a conhecer a tua glória. Glorifiquei-te na terra. Toda a obra de Jesus Cristo visava a glória do Pai. Pois bem, toda a obra do Espírito visa a glória de Jesus Cristo. Assim como toda a obra de Jesus visava a glória do Pai, toda a obra do Espírito hoje visa a glória de Jesus Cristo. Nenhum homem, ninguém. É Jesus. E para encerrar nossa aula de hoje, Filipenses capítulo 1. Começamos em Filipenses, terminamos em Filipenses. Capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem, para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, para que, quer pela vida, quer pela morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nova vida, uma nova vida em Cristo, nos chama debaixo desta consciência. Viver para um discípulo é Cristo. Minha vida é Cristo, sua vida é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós temos a palavra, nós temos um modelo que é Jesus. Nós temos o Espírito Santo que nos auxilia em todas as coisas. Nós nascemos de novo. Nós somos a morada desse Espírito. Olha que coisa tremenda. O Espírito e a palavra trabalham em mim, tendo um modelo neste trabalho. Pastor, o Espírito e a palavra estão unidos para fazer uma obra em mim. Sim. Qual é o quê? Visando o quê? Que a beleza de Cristo seja vista em nós. Toda obra do Espírito de Deus é feita usando o material chamado a palavra de Deus, com um objetivo, que nós nos pareçamos com Jesus Cristo. Eu e você nos pareçamos com Jesus. Há um corinho antigo que diz assim, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a beleza de Cristo se veja em nós, toda sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina,
todo, meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em nós. Pai, que a nossa vida seja marcada por uma construção diária, contínua e permanente. Que pelo poder do Teu Espírito e da Tua Palavra, nós sejamos levados dia após dia a nos parecer mais com Jesus Cristo e viver em novidade de vida. Nós possamos viver, como diz a palavra, deixando e esquecendo as coisas que para trás ficam. As coisas que nós vivíamos no passado, as coisas que nós vivíamos quando nós estávamos ainda debaixo do jugo do diabo, quando nós ainda estávamos como filhos de Adão nesta terra. Que nós possamos dia após dia deixá-las para trás e viver a partir desta experiência de novo nascimento. Pois, ó Deus, como declaramos e como diz a Tua palavra, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pois bem, Senhor, nascemos de Cristo, devemos buscar as coisas do alto. Ajuda-nos, pelo poder do Teu Espírito e da Tua palavra, a nos libertar de tudo que nos afasta de Ti e nos apegar a tudo que nos aproxima de Ti. E nós daremos a Ti somente toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Não esqueça, amanhã, 7 horas, horário da Inglaterra, 3 horas da tarde, horário do Brasil, Santa Ceia do Senhor. Prepare o pão, prepare o cálice, para que juntos possamos trazer à memória este memorial de aliança. Que Deus te abençoe, tenha uma noite de muita paz, tenha uma noite de muito renovo da parte do Senhor. Um grande abraço, fiquem com Deus, Shabbat Shalom.